Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e hoje vamos corrigir mais uma questão da banca VUNESP, desta vez sobre concordância verbal. Prova aplicada na Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, professor de Educação Básica 1. Anteriormente nós fizemos aí uma correção sobre crase da cidade de Santo André, também banca VUNESP, e também referente a conjunções da cidade de Suzano. Bom, antes de nós verificarmos aqui o exercício, nós vamos falar aí um pouco sobre a concordância verbal. Nós já temos aí que fazer uma associação ao nome. Concordância do verbo. O verbo tem que concordar com alguns elementos gramaticais. Para isso é necessário eu saber o seguinte, que o verbo irá concordar com os elementos que sejam variáveis. E quais são os elementos variáveis da língua portuguesa? Substantivo, por exemplo, menino, meninos. É aqueles que eu consigo fazer o quê? Flexionar. Por isso são chamados de variáveis. Eu consigo substituir em gênero e número. Quando eu falo em gênero, masculino e feminino. Quando eu falo em número, eu falo em singular e plural. Além do substantivo, o verbo também concorda com o adjetivo. Por exemplo, linda, lindo, lindas, lindos. Verifiquem aí que eles podem ser flexionados. Ele pode ser flexionado também com artigo, o, os, a, as, uma, uns, umas. Então notem aí que são todos elementos que podem ser transformados. Também com o pronome, ele, elas, numeral, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Só para que nós possamos aqui fazer uma introdução, porque vocês vão perceber. Vou realizar aqui a correção deste exercício, somente identificando o verbo e perguntando para o verbo e assim achando quem é o sujeito. E isso irá nos levar a encontrarmos a resposta correta. Agora, se o verbo concorda com os elementos que são variáveis, ele precisa discordar de alguém. Por sua vez, irá discordar então dos elementos que são invariáveis. Quais são os elementos invariáveis? Advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Vamos então à resolução do exercício. Então o exercício da banca nos pede, conforme a norma padrão, para verificar qual dessas frases se apresenta corretamente conforme a regra da concordância. Então vamos fazer o seguinte. Letra A. Entre as práticas que existe, a doação contribui para reduzir desigualdades. E qual que é o maior desafio da concordância verbal? Se eu ler justamente deste jeito, vocês vão entender qual que é o contexto, vocês vão entender qual que é a mensagem que está sendo transmitida, mas eu preciso saber utilizar a concordância do verbo. Então vamos verificar como que fica aqui a letra A. Vou ler novamente. Entre as práticas que existe, a doação contribui para reduzir desigualdades. Vamos verificar aqui, tenho aqui o verbo existir. Eu vou perguntar para o verbo. Verbo, o que existe? O verbo me responde entre as práticas. Verifique que esse entre aqui é uma preposição. Eu não consigo falar entre as práticas. Então esse termo para mim, ele é desnecessário, porque ele é um termo invariável. O que ficou? O que existe são as práticas. Um artigo, práticas, um substantivo que podem ser flexionados. A prática, as práticas. Então, note, o que existe são as práticas. Então, aqui, o correto é: entre as práticas que existem, a doação contribui para reduzir desigualdades. Então, note que eu perguntei para o verbo e ele me levou à resposta e eu verifiquei os elementos que são variáveis. Sendo assim, a letra A não é a alternativa correta. Letra B. Algumas pessoas têm mais dinheiro do que precisa para viver. Então, vamos verificar aqui. Tem o verbo. Quem tem mais dinheiro? Algumas pessoas. Algumas é um pronome é variável, algumas, pessoa, pessoas. Então, eles podem ser variados. Então, aqui me levou ao sujeito. Quem tem mais dinheiro? Algumas pessoas. Mas, muito cuidado aqui
com o verbo tem. Porque quando o verbo tem está no plural, qual que vai ser a diferenciação dele? O acento circunflexo. Então, notem que a ausência de um acento pode me levar aí à resposta incorreta. Então, o plural de tem é tem com acento circunflexo. Quem tem? Algumas pessoas. Eles ou elas têm. Então, esse é o plural. Tem com acento circunflexo. Mas não terminou aqui. Algumas pessoas têm mais dinheiro do que precisa para viver. Quem precisa para viver? Algumas pessoas. Então, aqui, algumas pessoas têm mais dinheiro do que precisam para viver. Essa é a concordância correta. Letra C. Todos eles tinham feito doações a instituições que cuidam de idosos. Quem tinha feito? Tem uma locução aqui. Todos eles. Então, percebam aqui o termo no plural. Então, todos eles tinham feito doações a instituições que cuidam de idoso. Olha aqui. Quem cuida de idoso? Instituições. Instituições está no plural. Sendo assim, todos eles tinham feito doações a instituições que cuidam de idosos. Essa é a concordância correta. Letra D. As doações encontram-se num depósito para serem encaminhadas às famílias. O que se encontra num depósito? Doações. Então vejam, artigo, doações, o substantivo no plural. Então doações são encontradas. As doações encontram-se. Então vejam aqui, a concordância também colocada de forma incorreta. O que nos sobrou então? A letra E. Há pessoas que acham que ações sem intenção maldosa já bastam. Primeira regra, eu tenho aqui o verbo haver no sentido de existir. Quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, esse verbo ele é impessoal. Percebam que eu posso substituir. Existem pessoas. Então, dessa forma, o verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Mas esta gerou um pouco de confusão, por quê? Há pessoas que acham que ações sem intenção maldosa já bastam. Muitos acharam que estivesse certa a seguinte forma. Há pessoas que acham que ações sem intenções maldosas já bastam. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Olhem só. Há pessoas que acham que ações sem intenções maldosas já bastam. Bastam é um verbo. O que já basta? Ações. Ações não está no plural? Sendo assim, o verbo precisa concordar também no plural. Porque se há pessoas que acham que ações, várias ações, pode ter somente uma intenção. Então, eu tenho que fazer também essa linha interpretativa. Então, a alternativa correta, a letra E. Perguntando para o verbo, achando o sujeito. Posteriormente, faremos aí mais correções de concordância, regência dos principais assuntos gramaticais que aparecem em provas de concurso. Nos vemos então em uma próxima oportunidade. Cuidem-se e até logo.